Pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Essa primeira aula de conjuntos, tá? Nós vamos desenvolver a ideia de conjuntos, da teoria dos conjuntos, a relação de pertinência, alguns tipos de conjuntos, tá? A relação de inclusão e a igualdade de conjuntos. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco rapidinho dos tópicos mais importantes para poder desenvolvermos à frente. Tá? Bom, primeiro, conjunto. Conjunto e elemento são ideias aceitas, né, na matemática. E, bom, vamos lá. Vamos começar a estudar os conjuntos da seguinte maneira. Um conjunto é designado por letra maiúscula. Como assim designado? A gente pode representar, dar um nome, na verdade, não é representar, mas dar o nome a ele, utilizando uma letra maiúscula, de A a Z. E o elemento, que são as partes do que está dentro do conjunto, quando são designados por letras, são designadas por letras minúsculas. Por quê? Porque os elementos dos conjuntos podem ser números, podem ser objetos de diferentes naturezas. Tá? Bom, agora como é que a gente vai relacionar esses conjuntos e elementos? Bom, perguntando a esses elementos se eles estão dentro de tais conjuntos. E essa relação se chama relação de pertinência. Agora, quando eu quero perguntar se um conjunto inteiro está dentro do outro, a gente faz a relação de inclusão. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. E mais alguma coisa. Tá bom? Bom, começando pela relação de pertinência. Por que começando pela relação de pertinência? Porque os conjuntos são formados por elementos. Então, a gente vai ter que perguntar se alguns elementos estão ou não naqueles conjuntos. Aproveitando essa tela da relação de pertinência, nós vamos conhecer as quatro, na verdade. Os 4 tipos de representação de um conjunto. O primeiro tipo é esse mais comum aí, onde a gente lista, enumera todos os elementos do conjunto. Está aqui. A segunda, também é uma representação muito comum, é quando você usa uma variável, que eu estou usando x, e digo que essa variável é vogal. Então, se é variável, ela pode representar todas as vogais. Então, x, tal que x é vogal, x pode ser A, x pode ser E, x pode ser I. Não considere x como uma letra, como uma consoante. Considere x como uma variável. Tá? Então, é um símbolo que pode ser representado por A, E, I, O ou U, tá bom? Ou essa notação aqui, essa representação, aliás, que é a representação você escrevendo por extenso entre as chaves e você coloca conjunto das vogais, conjunto disso, conjunto daquilo. Representação por diagrama. Bom, geralmente o diagrama a gente usa um círculo, tá? E aqui dentro, nós colocamos os elementos. Cada pontinho desse é um elemento do meu conjunto. Tá? Bom, e como vai se dar agora a relação de pertinência? Eu vou utilizar esses 2 símbolos aqui para dizer se o elemento está ou não naquele conjunto. Então, por exemplo, o elemento A está no conjunto A? Está. Olha ele aqui dentro, olha ele aqui, o A é vogal, não é? Então, eu vou usar esse símbolo para completar essa lacuna aqui, ó. A pertence ao conjunto A. A letra B, o elemento B, pertence ao conjunto A? Não pertence, porque é o conjunto das vogais e B é consoante. Então, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. O símbolo do pertence com
uma barrinha, né? E aqui eu digo que B não pertence ao conjunto A. Tá? A letra D, a mesma coisa, porque ela é consoante. A letra E vai pertencer, porque ela é vogal. E a letra I vai pertencer, porque é vogal. Vamos lá. Esse símbolo aqui diz que o elemento está no conjunto. A negação de dizer que o elemento está no conjunto é não está. E a gente usa essa barra aqui. Então, pertence e não pertence. Ok? Então, sempre que você for usar os conectivos ou os símbolos nessas aulas lógicas de conjunto, e nós usarmos a barra em qualquer símbolo, nós estamos dizendo que nós estamos negando aquela informação. Tá? Então, se esse símbolo diz que ele pertence, a barra diz que ele não pertence. Conjuntos especiais. Temos aí 3 conjuntos: conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo. Tá? Então, começando pelo conjunto unitário, nós temos a seguinte informação. Um conjunto é unitário quando esse conjunto possui um único elemento. Tá? Então, por exemplo, conjunto A é o conjunto com elemento 2. Tem um elemento só, então ele é unitário. Conjunto B também tem o número 2. Tá? Por exemplo, x tal que x é número primo e par. Qual é o único número que é primo e par? É o número 2. Né? Então, vou colocar aqui, ó. Isso é igual ao conjunto com o número 2. Outros inúmeros conjuntos, tá? Vou colocar assim, conjunto C, conjunto com o número menos 3, né? A partir do momento que ele tem um elemento só, ele é unitário. Já o conjunto vazio, ele não tem elemento algum, não possui elementos. Então, por exemplo, olha aí, conjunto C, conjunto dos números positivos menores do que zero. Números menores do que zero são negativos, né? Então não existem números positivos menores do que zero. Então C é um conjunto vazio. Conjunto D, x tal que x é triângulo com 4 lados. Existe algum triângulo que tenha 4 lados? Não. Somente 3, né? E aqui, na verdade, são as maneiras de representar o conjunto vazio. Então, representações do conjunto vazio. Na verdade, a gente pode dizer isso aqui, ó. Isso aqui é o zero cortado, que é uma representação. Isso aqui também é o zero cortado. Ou você usa essas chaves abertas aqui, tá? Posso usar também isso aqui. Tá ok? Tanto faz, ou um ou outro. Tá? Não os dois ao mesmo tempo. Estou colocando aqui só para vocês entenderem. Tá? E o conjunto universo? O conjunto universo ele é muito utilizado nas resoluções de equações. Por isso que eu coloquei esse exemplo aí. Tá? Vamos observar a definição do conjunto universo. Quando desenvolvemos um certo assunto em matemática, admitimos a existência de um conjunto U, ao qual recebe todos os elementos utilizados no tal assunto. A este conjunto damos o nome de universo. Então, olha só. Vamos colocar o seguinte. Eu tenho essas duas equações, que é um tema, é um assunto dentro da matemática. E eu quero resolver essas equações dentro de um universo. O universo do conjunto 1, 2, 3, 4. Bom, vamos lá. Isso significa o quê? Isso significa que quando eu resolver essas minhas equações, eu tenho que encontrar o meu resultado dentro daquele conjunto ali. Tá? Se eu não encontrar o meu resultado dentro daquele conjunto, eu digo que neste universo a equação não tem solução. Vamos lá, vamos resolver primeiro essa daqui. Bom, esse x aqui vai ficar 2 mais 1, né? E esse x aqui vai ser igual a 3. Essa é a minha solução da equação. E o 3 está no conjunto universo. Então, o que acontece? A gente diz que a solução, aí vai ter um outro conjunto que a solução é 3.
Ok, ele tem solução porque a nossa resposta está no conjunto universo. Já essa equação aqui, eu vou ter 5 menos 20, x igual a menos 15. Bom, olha só. Menos 15 está no nosso conjunto universo? Não está. Então, a gente diz que ele não tem solução. Na verdade, a solução dessa equação é vazia. De novo, porque a minha resposta não está no meu conjunto universo, que é o conjunto definido para o estudo desse exercício. Tá ok? A resposta está certa. Menos 15 existe. Só que nós estamos no universo que não tem aquele número. Tá bom? Agora, uma das partes mais importantes da aula de hoje. Relação de inclusão e subconjuntos. São duas ideias atribuídas uma à outra, na verdade. Atribuladas não, né? Ligadas uma à outra. E a gente vai ver no meio do caminho aqui o que está acontecendo. Bom, primeiro, dizemos que o conjunto A está contido. Esse está contido aqui é a relação de inclusão, tá? Eu já vou até escrever aqui, eu vou escrever em algum momento, mas eu já vou escrever que eu sou ansioso. Ó. A está contido em B quando todos os elementos que pertencem a A pertencem também a B. Tá? Por exemplo, considere os conjuntos. X tal que X é a letra da palavra ralar. B. X tal que X é a letra da palavra algazarra. Vamos listar os elementos aqui? Então, o conjunto A vai ser R, A, L, o A eu não vou escrever de novo e o R também não vou escrever. Por que eu não vou escrever? Porque eu não vou repetir, né, as letras. Já que o R pertence ao conjunto A, eu não preciso escrever os dois momentos. O A, a mesma coisa. O conjunto B. Vamos lá. Letras da palavra algazarra. O A, o L, o G, o A eu não vou escrever, que eu já escrevi. O Z eu não escrevi ainda. O A eu já escrevi. O R eu não escrevi. O R eu já escrevi e o A também. Beleza. Vamos lá. Eu quero relacionar o A com B. Tá? Vamos colocar aqui o diagrama. Na verdade, agora, o que vai acontecer? Eu vou colocar o maior... olha só. Só um minutinho, deixa eu trocar de tinta aqui. A letra R está aqui. A letra A também está aqui. A letra L também está aqui. Ou seja, todos os elementos de A estão em B. Então, eu vou colocar assim, ó, vou colocar o R, o L e o A nesse conjunto aqui, que é o conjunto A. E os demais do lado de fora, mas dentro do B. O G e o Z. Tá vendo aqui, ó? O conjunto A de azul tá todo dentro do conjunto B. Não tá? Por quê? Todos os elementos de A estão em B. Todos os elementos de A estão em B. Então, a gente diz o quê? A gente diz que A está contido em B. Tá bom? Podemos dizer outra coisa também, que é o que eu vou falar agora nessa página aqui. Daqui a pouco. Bom, o primeiro tópico eu já dei spoiler para vocês, né? Utilizamos a escrita, na verdade, a notação abaixo, para expressar que A está contido em B, tá? Já a negação disso, ou seja, como eu falei no início da aula, que é A não está contido em B, né? É quando pelo menos um elemento de A não está em B. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, tá? Mas podemos ainda dizer que B contém A, que é o caso que eu tinha falado aqui, ó. O B contém
contém o A. É uma outra maneira de escrever isso, tá? E aqui você tem o B contém A, e a negação disso é a mesma coisa, né? B não contém A. Tá ok? Então, aqui é uma maneira de escrever que é a mais comum. Essa aqui também é comum, porque pode aparecer nos exercícios e vai aparecer, tá? Mas diz a mesma coisa, você só troca de lado, tá? Então, a anotação da negação B não contém A é quando pelo menos um elemento de A não está em B. Então, ele não contém o conjunto inteiro. Ele vai conter o conjunto quando todo ele estiver lá dentro do B, tá? Por fim, quando o conjunto A está contido no conjunto B, a gente pode dizer que eu escrevi errado aqui, ó, que A é subconjunto de B. Por que subconjunto? Porque é um conjunto que... na verdade, a relação é consequência da relação de inclusão, tá? Você está vendo que um está dentro do outro, então é subconjunto, tá bom? Então, quando o A está contido em B, o A é subconjunto de B e o B contém A. Tá bom? Vamos a esse exemplo aí, ó. De novo, a relação de inclusão. Vamos observar se o A está contido em B, se ele pertence a B, se ele contém B, ou se ele não está contido. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. A em B. Bom, vou olhar cada elemento de A para ver se está em B. O 0 está no B? Tá. O 1 está no B? Tá. O 2 está no B? Tá. E o 3 também. Se todo ele está aqui, eu digo que o A está contido em B. Somente. Eu preciso escrever que ele não contém B? Não precisa. Basta ter uma relação de inclusão nele. C e A. Primeira coisa, eu vou ver se todos os elementos de C estão em A. Porque eu já vejo a relação de inclusão direto. O 0 está no A? Tá. O 2 está no A? Tá. O 5 não está. Mas será que está ao contrário também? Será que o A está contido em C? Porque se o A estiver contido em C, o C vai conter A. O 0 está no C? Está. 1? Não. Então, acabou. Então, basta escrever que o C não está contido em A. B e C. Bom, eu vou ver se o B está contido em C. O B é maior que C. Só por aí eu não preciso nem verificar elemento por elemento. Só por aí eu já sei que o B não está contido em A. Mas será que o C está contido em B? Porque se o C estiver contido em B, o B vai conter A. Então vamos lá. O 0 está no B? Está. O 2 está no B? Está. O 5 está no B? Está. Então, o que a gente tem? A gente tem que B, quer dizer, primeiro a gente tem que C está contido em B, só que a ordem da escrita aqui está trocada, então a gente diz que o B contém o C. E o B com A, o B contém A. 0 está aqui, contém, né? Só pelo fato da gente ter o A contido em B, no primeiro item, o B vai conter A. Tá? E por fim, o último tópico da aula de hoje é uma aula mais teórica, né, com poucas contas, na verdade conta praticamente não tem. É o seguinte, igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando todo elemento de A pertence a B. E reciprocamente todo elemento de B pertence a A. Essa história de todo elemento de um conjunto pertencer a outro é a relação de inclusão. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que quando o A está contido em B e, ao mesmo tempo, B está contido em A e B são iguais. Tá? Exemplos. Conjunto A, elementos A, B e C. Conjunto B, elementos B, C e A. Eu só troquei a ordem. Mas os meios são... O A está contido em B e o B está contido em C. Então, o A é igual a B. Letra C, o conjunto C. Conjunto X, tal que X menos 2 igual a 5. Ou seja, qual é o valor de X nesse resultado aí? É 7. Né? Porque resolvendo a equação, passo 2 para lá positivo, 5 mais 2 igual a 7. E deu o conjunto com o elemento 7, que é a solução da primeira equação. Da equação que está no conjunto, que está definindo o conjunto C. Então, esses dois conjuntos são iguais.
Conjunto é conjunto das letras da palavra garra. Qual é o conjunto das letras da palavra garra, gente? G, A e só, né? Não, e R, perdão. E R. E o conjunto F? Quais são as letras da palavra agarrar? A, G e R. Ora, G está aqui, ó. G está aqui, o A está aqui, o R está aqui. Então, eles são iguais. Tá bom? Ah, mas é bem imediato. Claro, mas por isso eu coloquei todos os tipos de representações que nós vimos hoje. Pelo menos os diagramas, porque os diagramas é muito bem visível. Tá ok? Aos alunos do primeiro ano que estão assistindo, meus alunos dos colégios que estão assistindo, voltem lá para a plataforma e façam os exercícios da aula de hoje. Aos demais, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.